entrevista de fato reveladora aí do ex-senador Jean Paul Prats, expondo, né, de certa forma, as entranhas ali do petismo aqui no Rio Grande do Norte e uma realidade que até então não existia, pelo menos o que tinha ali de informação de bastidor do PT, né, era sempre que as decisões internas eram debatidas e tinha até bate-chapas ali quando era necessário em períodos aí pré-eleitorais, né, candidaturas que eram postas e tudo mais. Mas Jean Paul Prats veio a público e dizer, na verdade, que as decisões estão sendo tomadas de cima para baixo, né, foi até uma das frases dele, nessa república de gabinete, aí uma crítica direta ao secretário-chefe da Casa Civil da governadora Fátima Bezerra, o secretário Raimundo Alves, né, quem ele já tinha criticado anteriormente, e nesse final de semana acabou expondo de vez aí que as decisões estão sendo tomadas ali dentro de um acordo, né, de uma decisão interna ali de Raimundo Alves com Fátima Bezerra, numa clara tentativa visando apenas aí a candidatura de Fátima. E aí nesse espaço, nesse grupo aí desse decisório do PT, não tem tido espaço para debates, muito menos para a possibilidade de Jean Paul Prats vir a ter alguma candidatura majoritária no ano que vem. E é nessa realidade que ele confirma praticamente, né, que vai sair do PT sim, e já diz que tem conversas em andamento com PDT e MDB, foram os partidos que ele citou em entrevista. Detalhe também interessante que ele deu várias entrevistas no final de semana, tá? Jean Paul Prats estava na Carta Capital, com repercussão inclusive nacional das declarações que ele deu, né? Em relação à forma como ele está sendo tratado internamente pelo PT, também no final de semana aqui na Tribuna do Norte, também com frases extremamente críticas aí à forma como o PT aqui no Rio Grande do Norte tem sido administrado, né? Tem gerado aí suas discussões internas sem dar espaço aí para pensamentos divergentes daqueles que estão no seu comando. Também outra crítica aí direta ao Raimundo Alves. Jean Paul, por enquanto, pelo menos, ele evita criticar diretamente a governadora, embora ela esteja no meio dessas decisões. A gente sabe muito bem que Raimundo Alves não toma decisão dentro do PT se não for em acordo com a governadora Fátima Bezerra. Então, é uma crítica indireta, no caso de Jean Paul, a Fátima Bezerra. Fátima que foi questionada até, né? Já a gente falou aqui na semana passada sobre Jean Paul Prats e disse que espera que ele fique no partido, né? Que acha que ele seria um grande candidato a federal, né? Deputado federal, não a senador. Mas não é isso aí que Jean Paul pretende nem deseja, né? Então, com essa informação, né? Primeiro expondo essa realidade interna aí, a gente não sabe se isso vai causar algum desconforto entre os envolvidos, mas primeiro expondo essa decisão interna e depois confirmando que vai sair do PT, Jean Paul Prats mexe no tabuleiro eleitoral aqui do Rio Grande do Norte. Ele vai para um partido, pode ser um partido aliado da governadora, pode não ser. É bom lembrar que a governadora tem tido dificuldades para encontrar esse parceiro de chapa para 2026, parceiro de chapa ao Senado, né, nessa tentativa de bloquear o segundo voto dela, que pode ir para Zenaide Maia. E Jean Paul Prats poderia ser uma opção, assim como pode ser uma opção para Zenaide, né? Jean Paul Prats pode ser uma opção de parceria de chapa ali para Zenaide, nessa conjuntura que está sendo formada de um palanque em torno de Alisson Bezerra. Isso pode acontecer, né? Dentro do entendimento, claro, se ele for para o MDB é mais improvável. O MDB está ali junto vai ser o partido que vai estar no governo no ano que vem. Vamos ver como é que vai ser esse entendimento, né? Mas agora uma entrevista de fato que expõe muito uma realidade que muitos não sabiam que existia dentro do PT. De certa forma, a democracia nem é tão forte assim dentro do PT, né? É uma decisão de cima para baixo, como disse aí o Jean Paul Prats. Jean Paul, Danilo, está saindo de fato do PT, apesar dos apelos da governadora. E ele sai atirando. Né? Expondo o que ele chama aí de uma decisão de gabinete, né? A tal da Raimundocracia, né? Que ele já havia falado na semana passada. O Jean Paul Prats, ex-senador, né? Ex-presidente da Petrobras, alguém que teve destaque, né? Dentro do PT nacionalmente, como eu acabei de citar aqui, já nesse governo do presidente Lula, parece que vai sair pela porta dos fundos do PT, né? Vai sair pelas portas dos fundos, não por atitude dele, né? Mas mais pela forma como ele vem sendo tratado internamente, pelo menos que ele expôs nessas entrevistas nesse final de semana. Como eu disse, foi mais de uma entrevista, né? No mesmo sentido, com raras diferenças ali. Por exemplo, ele deixa muito mais claro que vai sair do PT na entrevista na Carta Capital, né? Ele fala até dos partidos, que ele não está aceitando esse tipo de decisão tomada dentro de gabinete, né? Cobra o maior debate interno do PT que existia, né? Inclusive era muito dito isso publicamente pelos petistas, né? Que a gente faz o processo interno e as candidaturas são colocadas, são debatidas, mas segundo Jean Paul Prats, ele ficou para trás aqui no Rio Grande do Norte. Aliás, é outra pergunta que é feita a ele, né? Se nacionalmente isso se repete, ele diz que não, é apenas aqui no estado, direcionando essa situação, responsabilizando essa situação aí ao secretário Raimundo Alves, né? Não
cita diretamente a governadora, mas é como eu disse, né? Raimundo Alves não está tomando essas decisões internamente sozinho. É claro que ele faz tudo isso em conformidade aí com a governadora Fátima Bezerra. E aí Jean Paul está de saída, né? Está insatisfeito com essa situação toda, a falta de debate, a decisão tomada de cima para baixo. Diz que esse tipo de decisão fortalece os adversários e relembra até o que aconteceu em 2022, né? Quando foi colocada a candidatura de Carlos Eduardo Alves, né? Para senador da República naquele período. Uma decisão que, segundo ele, né, veio nessa linha de cima para baixo, e Carlos Eduardo acabou não vencendo aquela disputa, né? E foi derrotado pelo atual senador Rogério Marinho. Enfim, Jean Paul de saída, dando uma reconfigurada no cenário político aqui do estado, caso ele confirme mesmo uma filiação aí a outra legenda. Ele citou lá na Carta Capital mais diretamente o PDT e o MDB. O MDB do vice-governador Walter Alves, ele se manteria ali aliado, provavelmente ainda está tentando, né, ser o candidato a senador nessa parceria com a governadora Fátima Bezerra para o Senado. Não sei se será possível. Também não entendo, viu, Luciano, qual a dificuldade que a governadora Fátima Bezerra tem de dividir chapa com Jean Paul, mesmo em outro partido. Aliás, isso é interessante, o próprio Jean Paul ainda não falou nesse sentido. Seria, né? Medo, Danilo? Por que o PT não aceita? Por exemplo, se tá tentando a dificuldade de achar uma parceria de chapa para Fátima, está, né? Eles vão negar, mas está sim. Não está sendo fácil buscar aí um parceiro adequado que atraia votos, né, dos adversários ali. E alguém que está ali dentro do grupo não tá tendo essa atenção merecida. Enfim, uma crise exposta publicamente aí pro Jean Paul Prats dentro do petismo aqui do Rio Grande do Norte. Não sei se ele vai se vai ter resposta disso ou se ele vai ficar falando sozinho, o Jean Paul Prats. Mas está muito claro, sim, né, que as decisões foram tomadas de acordo com o que eles tinham Jean Paul Prats, né? Foi um entendimento interno ali, levou o Cadu Xavier a candidatura ao governo, né? Claramente uma decisão de cúpula ali do petismo aqui no estado. E essa segunda vaga ao Senado vai muito nessa linha. Até agora, o PT tenta decidir de cima para baixo, né? Da governadora Fátima Bezerra, dos seus principais aliados ali, como vai ser montada essa chapa em 2026, e a história do debate que Jean Paul cobra, né? Da democracia interna do PT, pelo visto, aqui no Rio Grande do Norte, pelo menos, momentaneamente está em suspenso, né? Ou ficou no passado, porque não está acontecendo. Mas Jean Paul também deixou de dizer algumas coisas. Ele falou muito nessa entrevista, mas ele deixou de dizer algumas coisas, Danilo, como sempre, né, por conveniência, né? Não, a característica do próprio Jean Paul é dos políticos. Eles falam o que querem, o que falam por conveniência e calam também por conveniência. Ele acusa, como você bem disse aí, a governadora e o seu entourage aí desse tipo de empurrar as coisas de cima para baixo. Cita o caso do Carlos Eduardo, mas esquece, porque ele quer, por algum motivo que a gente sabe bem qual é, poupar o presidente Lula. Ele poupa o presidente Lula, mas esquece 2022, em que naquela vitória por WO, que a governadora Fátima Bezerra teve para a reeleição, o atual vice-governador, o candidato a vice, foi imposto, não foi por ninguém, foi pelo presidente Lula, pelo hoje presidente Lula. Então, quer dizer, não dá para alisar de um lado e bater do outro, né? Jean Paul também teve essa postura chegadeira aí, né, Dan? É verdade, de fato, decisão tomada de forma extremamente semelhante, né? O que não é a primeira vez, não foi a primeira vez lá em 2022, já aconteceu depois e já aconteceu anteriormente, sim, no PT, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente tem exemplos de como isso foi, como aconteceu aqui na história recente do estado. E por que Jean Paul não bate em Lula, Danilo? Porque ele sabe que, como ele precisa transitar no espectro de esquerda, rompendo com Fátima, ele tem um argumento para colar em Lula, quer dizer, olha, Bolsonaro está querendo eleger um monte de senador. Você tem a chance de eleger um aqui, me apoie. Então é aquela história, né, meu amigo? Do jeito que Carlos Eduardo Xavier está se dizendo o Cadu de Lula, Jean Paul também está querendo romper com o PT, mas ser o Jean Paul de Lula, né? Assim, né? De certa forma, né? Jean Paul sabe que não tem espaço, né, em outro espectro, né? Momentaneamente, pelo menos, ele vai ter que sim se reposicionar dentro do mesmo grupo. Vamos ver como é que vai ser esse entendimento. Lembrando que esse grupo pode muito bem ser também o da senadora Zenaide Maia, né? Que é de esquerda, é vice-líder do governo. Vamos ver se Zenaide Maia, junto com a Alisson e junto com o Jean Paul, colam o Jean Paul e o Alisson e a Zenaide de Lula, né? Vamos ver se eles vão aceitar, né?